Está gravando. A gente pode começar os avisos de sempre. Bom, o primeiro aviso sempre é a história dos microfones e câmeras, pedir para todo mundo desligar para não pesar a gravação, não pesar a transmissão de dados. E queria também dar um aviso já importante, que semana que vem, por causa de todos os feriados que vão ter, semana complicada, a gente não vai ter colóquio. E aí na outra semana a gente volta com o último do semestre. Euclides, a gente normalmente pede para o pessoal guardar perguntas para o final, para não ficar muito confuso. Online é complicado de ficar interferindo, então no final, quem quiser fazer perguntas, pode colocar o nome no chat, ou levantar a mão e a gente dá a palavra. E lembrando aos estudantes que precisam de certificado, o Vinícius vai colocar já as informações, o link, para preencher lá para receber o certificado. Acho que a gente pode iniciar. Para a gente, prazer muito grande ter aqui o Euclides Almeida, professor do Departamento de Física do Queen's College da City University of New York. O Euclides fez doutorado lá na UFPE e partiu para um período longo lá no Weizmann Institute, né? Teve um pós-doutorado lá, acho que falou que agora é 4 anos, né? Bastante tempo. E depois conseguiu a posição na City University of New York, trabalhando na área de fotônica e interface com ótica. Para a gente, uma alegria muito grande receber. Muito obrigado por aceitar o convite. Então, por favor, que a gente pode compartilhar sua tela aí e começar. Ok, muito obrigado pelo convite, Rodrigo. É um prazer estar aqui online, dar esse colóquio online. É um prazer dar o colóquio online na Universidade Federal Fluminense. Eu já estive aí há uns 10 anos, em uma das escolas Jorge Andrés Vieca, em non-linear óptica, e foi um prazer, eu tive uma impressão muito boa do lugar. Então, apresentar aqui. Ok, então hoje eu vou falar acerca, como o Rodrigo já falou, eu trabalho nessa interface de fotônica com nanomateriais. Então, a minha principal ideia era como eu posso controlar a resposta óptica não linear de materiais em nanoescala. Eu acredito que ainda não entrou a tela, não. Não entrou a tela. Não. Ok. Um segundo. Sorry, an error has occurred. Ok. Share. Tá abrindo aí. Ok. E agora? Oi, perfeito. Ótimo. Então, o título do colóquio é mais geral, como a gente pode manipular a luz e matéria em nanoescala. E nesse período de há um mês atrás, eu fui forçado a ficar em quarentena, porque um dos meus estudantes do meu laboratório estava com Covid, e embora eu seja vacinado completamente, eles me colocaram em quarentena. Então eu usei esse período de quarentena para ler um livro do Feynman, Surely You Are Joking, que é muito, muito interessante, a vida do Feynman, o natural de Queens, da nossa vizinhança. E Feynman foi um dos pioneiros na ideia do controle da matéria em nanoescala. Como cientistas e engenheiros podiam controlar a matéria em nanoescala, e talvez átomo por átomo.
e fabricar devices, dispositivos com a física nova. Então, esse é o título da matéria da palestra, do encontro da American Physical Society no Caltech. Eu recomendo ler essa palestra. Então, alguns dos meus estudantes não entendem muito a importância de nanociência. Então, eu coloquei aqui no lado direito o vírus da COVID, cuja dimensão é da ordem de 100 nanômetros. Então, o campo de nanociência desenvolveu rapidamente, com alguns prêmios Nobel, como a invenção do Scanning Tunneling Microscope, by Byrne and Horer, em 1981, aqui é uma imagem da construção de átomo by átomo do logo da IBM. No regime óptico, entretanto, quando a gente fala de nanoescala, a gente geralmente se refere a dimensões menores do que o comprimento de onda. A gente sabe que o regime óptico, o comprimento de onda vai de 400 a 700 nanômetros, e geralmente as dimensões são menores do que isso, mas não exatamente nano. Ou, ao menos uma das dimensões são da ordem de dezenas de nanômetros. A natureza, por si só, desenvolve estruturas fotônicas, como, por exemplo, se você olhar essa borboleta morfo, como na Amazônia, a cor das asas da borboleta é causada por reflexão da luz, então, cor estrutural, e a estrutura das asas da borboleta tem essa estrutura de árvore de Natal, onde a gente vê uma estrutura periódica na qual a luz é refletida somente no azul. A natureza também faz estruturas mais espertas, como, por exemplo, se você olhar a pele do camaleão, é composta de nanocristais com certa separação, que difratam a luz e causam, essa é a causa da cor da pele do camaleão. Então, quando o camaleão se excita, tem um estímulo externo, a pele se expande, a distância entre os cristais aumenta, e isso causa uma mudança na cor da pele do camaleão. E existem até estruturas mais interessantes. Esse aqui é um exemplo de um crustáceo que você pode encontrar no Mar Vermelho. Então, quando eu estava no Weizmann, eu vi esse trabalho bem interessante. Então, a pele desse, não a pele, mas esse animal, a estrutura dele tem estrutura periódica que reflete apenas o azul, dependendo do ângulo. E também, dependendo da pressão no mar, a cor pode mudar do azul para o amarelo. E uma situação interessante com esse tipo de animal é que somente os machos têm essa cor, adquirem essa cor, e somente as fêmeas têm olhos. Então, as nossas estruturas artificiais são fabricadas usando técnicas avançadas de nanofabricação, como Focused Ion Beam e Electron Beam Lithography. Então, esse é o exemplo das estruturas onde a gente pode controlar em cada pixel, a gente chama meta-átomo,
a gente pode controlar as propriedades ópticas e o dispositivo pode ter uma função. Então, o campo, esse é um campo de metamateriais, essa é a referência dos pioneiros, o campo de metamateriais. Então, os nossos building blocks, os blocos de construção, são nanopartículas plasmônicas, ou nanopartículas metálicas. Da graduação. Então, se você considera uma partícula que é menor do que o comprimento da onda, você pode usar aproximação quase estática. Pode assumir que o campo é uniforme ao longo da esfera. O metal tem a permitividade elétrica epsilon, o meio tem a permitividade epsilon h, e aí você pode calcular o campo dentro da esfera, se a esfera é menor do que o skin depth, e você pode observar que no denominador, se a parte real da constante dielétrica do metal for igual a menos 2 vezes a constante dielétrica do host, há uma ressonância. E essa ressonância pode engrandecer o campo eletromagnético. Também ao redor da esfera. Você tem a mesma condição de ressonância. E aí, esse engrandecimento do campo é mais pronunciado onde você tem as pontas, e o engrandecimento pode depender do tamanho, ou da forma da estrutura. Esse engrandecimento do campo que pode ser usado em óptica não linear. Então, a ressonância de plasma depende da forma, da composição, do tamanho, e você pode sintonizar visível, infravermelho, terahertz. Então, aqui no lado direito é um exemplo de uma aplicação, sem mesmo conhecer, na Catedral de Notre Dame. Os vidros de lá têm essas nanopartículas em sua composição. Então, como eu falei, essas partículas vão ser usadas em óptica não linear, e o campo da óptica não linear, o pai do campo da óptica não linear, aqui, Nicholas Blomberg. Então, a óptica não linear trabalha com campos intensos. Um exemplo básico, que foi até o primeiro exemplo de fenômeno não linear, geração de segundo harmônico, no qual você tem um nanocristal, um cristal não linear, e você ilumina com a frequência ômega, e o cristal gera a frequência 2 ômega. Então, você ilumina com o comprimento de onda de 800 nanômetros, infravermelho, e o resultado é um feixe gerado no azul, 400 nanômetros. Então, os apontadores de laser também têm esses tipos de cristal que convertem do infravermelho para o verde, por exemplo, esses apontadores verdes. E vários prêmios Nobel usaram os princípios básicos de óptica não linear, como o campo da fentoquímica, o campo de microscopia de superresolução e recentemente o Chirped Pulse Amplified Laser. Então, como óptica não linear, você pode explicar a óptica não linear de uma maneira mais básica, é o fato de que a luz vai afetar a matéria e a matéria afeta a luz. Esse é um princípio básico da óptica. Então, se você excitar um material com um campo, um campo E, isso vai criar uma polarização macroscópica no material, que vai depender da susceptibilidade,
E essa polarização macroscópica é uma fonte, é um termo de fonte da equação de onda. Então, a luz afeta a matéria e a matéria afeta a luz. Para campos fortes, você pode expandir a polarização em componentes do campo, potências do campo. E para campos AC, campos alternados, no qual isso entra como um termo na equação, você pode ver que, por exemplo, a segunda ordem, você pode gerar campos oscilando a frequência 2 ômega, e outros fenômenos de terceira ordem, inclui geração de terceiro harmônico, qual os dipolos oscilam na frequência 3 ômega, ou mistura de 4 ondas, que é uma combinação de frequências dos campos incidentes. Então, eu vou me focar mais nesses dois fenômenos. Aqui é um exemplo do que a gente chama de Wave Mixing Energy Levels, no qual mostra a interação passo a passo da geração de harmônicos. Esse é um processo coerente, que conserva energia e momento. Então, pela conservação de energia, a energia do fóton é uma combinação da energia dos campos incidentes para a mistura de 4 ondas, e conservação de momento também, o momento do fóton gerado é uma combinação dos momentos dos fótons incidentes. Isso é um exemplo da condição de casamento de fase, no qual, se você tem dois campos incidentes, o sinal é gerado numa certa direção específica. E como eu falei, quando os campos são engrandecidos em nanoescala, para um processo de terceira ordem, que a gente chama de Chi3, a intensidade do sinal depende da intensidade do campo ao cubo, da intensidade ao cubo, que vai depender da amplitude do campo à sexta potência. Então, se, por exemplo, nessa situação na qual o engrandecimento do campo eletromagnético é da ordem de 100 até 1000, o engrandecimento do processo não linear é da ordem de 10 a 12 ou 10 a 18. Então, depois dessa breve introdução, aqui é o prefácio da minha apresentação. Então, a ideia principal é como a gente pode controlar a não linear, a susceptibilidade não linear em nanoescala. Então, como a gente pode obter o controle de amplitude de Chi3, como a gente pode controlar também a fase e as consequências para a óptica não linear. Em outro trabalho, eu vou discutir a polarização, controle de polarização, como isso pode, esses controles podem gerar, a gente fabricou um novo tipo de dispositivo, chamado holograma não linear, e no final falar sobre aplicações no campo de óptica linear. Então, como eu falei, o processo de mistura de 4 ondas, você tem 2 campos incidentes, o material que a gente usa é um filme freestanding de ouro com nanocavidades. Então, você tem ar em ambos os lados, e você mistura 2 campos incidentes e um campo de mistura de 4 ondas é gerado. Então, por simplicidade, a gente decidiu controlar nessas estruturas apenas a razão de aspecto. Então, a gente começa com os quadrados e fabrica retângulos
mais alongados, e com isso a gente controla a resposta linear da matéria. Aqui é a transmissão da luz como função do comprimento de onda, e a gente vê que pelo menos 2 ressonâncias emergem. E para um processo de mistura de 4 ondas, se você iluminar nas ressonâncias, se por exemplo, um dos sinais, dos feixes de bombeamento é ressonante, e o outro sinal gerado também é ressonante, aqui estão os campos, os comprimentos de onda selecionados, e o sinal é gerado em 645 nanômetros, que é vermelho. Então, se você iluminar nas ressonâncias, o sinal é engrandecido. Então, aqui a gente mostra aqui o sinal como função da razão de aspecto, há um pico, quando a razão de aspecto é 2, e coincide exatamente na ressonância. Então, para quem trabalha com óptica não linear, então, em vez de sintonizar o laser, é como se a gente sintonizasse essas metamoléculas para engrandecer o sinal. Mas a gente pode optimizar a matéria, os parâmetros, numa escala maior. Então, nesse trabalho, a gente mostrou que a gente pode usar processos inspirados pela biologia, usando algoritmo genético, que envolve seleção, crossover e mutação, e a gente pode controlar vários parâmetros, em vez de apenas um parâmetro. E aí a gente, usando uma função, a função fitness, a gente chama função fitness, onde a gente tem 3 picos, a gente mostrou que o sinal é até mais intenso. Então, a gente mostrou como a gente pode controlar a amplitude, controlando a forma das nanopartículas ou das nanoestruturas, mas o fator mais interessante que eu acho é o controle da fase e as consequências desse controle da fase. O controle da fase é inspirado no campo de metasuperfícies, que a promessa é para fotônica integrada substituir componentes bulk, esses componentes grandes, por componentes ópticos nanométricos com apenas uma camada fina, da ordem de nanômetros. A maneira de controlar a resposta não linear, se você pensar na ressonância como um oscilador harmônico forçado amortecido, ressonância é uma lorentziana, e a fase do campo em relação aos elétrons muda de 0 a π ao redor da ressonância. Então, se você excita com a frequência ômega, os elétrons vão oscilar com essa fase, e se você sintonizar a ressonância, a fase vai ser diferente. Então, para um processo de mistura de 4 ondas, onde você tem várias interações do campo elétrico com dipolo, cada interação carrega uma componente de fase. E a fase final é uma combinação de fases. Aqui, então, a gente mostrou como calcular a fase na função da razão de aspecto. Esses são cálculos teóricos, numéricos. Então, para um campo, para um dos feixes incidentes, a fase muda cerca de meio π. Para um campo,
na frequência, nesse comprimento de onda, 800 nanômetros. A fase muda cerca de π. Se você considerar um feixe incidente em 633 nanômetros, como um helium-neon laser, a fase também muda cerca de π, mas por sinal não linear, a fase muda quase por 2π. Então, a fase não linear é maior do que a fase, o controle da fase não linear é maior do que o controle da fase linear. E se você controlar a fase por 2π, você pode construir componentes ópticos, porque isso é exatamente o que um componente óptico faz. Uma lente, por exemplo, simplesmente molda o feixe óptico por até 2π radianos, 360 graus. Então, a gente vê aqui, se você muda gradualmente a razão de aspecto, a fase do feixe emitido, do sinal de mistura de 4 ondas muda. Se você tiver bons olhos, você pode ver que a frente de onda será deslocada. Então, o sinal irá em outra direção, será emitido em outra direção. O que é contraintuitivo em não linear óptica, porque em não linear óptica a gente trabalha geralmente com essa situação. Você tem 2 feixes incidentes, que são colineares, e o feixe emitido também é colinear. Isso é chamado casamento de fase convencional. Mas se você gradualmente aumentar a razão de aspecto, o feixe emitido será emitido em outra direção, e por conservação do momento, o momento é dado pela superfície, o momento ao feixe emitido. Então a gente chamou isso de casamento de fase anômalo. Isso é contraintuitivo em óptica não linear. A gente pode usar isso para gerar dispositivos ópticos que podem gerar e controlar feixes de luz ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem uma grade de difração, blazed grating, na qual você gera 2 feixes. E você pode controlar um dos feixes controlando a periodicidade. Você pode também gerar e focalizar o feixe ao mesmo tempo. Então, em termos de integração em fotônica, esse é algo que seria interessante. Então, a gente mostrou como controlar a amplitude, a fase, e um outro aspecto que a gente queria controlar é a polarização. Agora a gente muda a estrutura. Nesse caso, a gente vai trabalhar com partículas, com essa forma de V, e também o fenômeno. Nesse caso, a geração de terceiro harmônico, no qual você ilumina com feixe no infravermelho e o sinal é emitido no azul. Então, esse tipo de estrutura, essa partícula de ouro, as dimensões são da ordem 30 nanômetros, 200 nanômetros, aqui 40 nanômetros. Essas partículas são fontes coerentes em nanoescala de radiação. E você pode controlar o ângulo entre os braços e o comprimento dos braços. E controlando isso, você controla o espalhamento de luz dessas partículas. Você pode selecionar um caminho no qual o sinal gerado de terceiro harmônico é aproximadamente uniforme, e nesse caminho a fase muda por 2π radianos. E essas, que a gente chama nanoantenas, ou metamoléculas, são altamente birrefringentes. A resposta plasmônica depende da polarização do campo. Para o campo verticalmente polarizado, as cargas, os elétrons oscilam
nos braços, simetricamente, a gente chama de modo simétrico, e para polarização ortogonal, as cargas mudam de um braço para o outro. Então, esses dois modos têm ressonâncias diferentes. O modo simétrico tem uma ressonância com comprimento de onda menor, o modo antissimétrico, comprimento de onda maior, o modo simétrico é ressonante, o modo antissimétrico é fora da ressonância. Então, o laser é nessa frequência, o sinal é emitido nesse comprimento de onda. Então, isso é um dipolo não linear, no qual a intensidade é maior para a polarização vertical e zero para a polarização horizontal. E a gente pode usar isso para fabricar dispositivos multicamadas, no qual a gente rotaciona os eixos, como vocês vão ver, a gente rotaciona os eixos dessas nanopartículas. A gente usa uma técnica de electron beam lithography, que é similar à impressora 3D em nanoescala. Então a gente começa com um substrato de sílica, deposita um e-beam resist, faz a exposição do feixe de elétrons e desenvolvimento. Tem um passo importante que a gente chama de etching, no qual a gente faz buracos, cava buracos na sílica. A gente evapora ouro, e como a gente cavou buracos na sílica, depois do lift-off, a gente tem uma estrutura plana, na qual as partículas metálicas estão incrustadas na sílica. E a gente usa essas marcas para alinhamento. A gente pode crescer um filme de sílica no topo e repetir os processos, usando essas alignment marks. E aí, na próxima camada, a gente pode rotacionar a direção da superfície, ou das partículas, de tal forma que esse device, esse dispositivo, vai depender da polarização. A resposta depende se você ilumina com polarização horizontal ou polarização vertical. Então, aqui está um exemplo de uma grade de difração com duas camadas, na qual, se você ilumina com um feixe horizontal, o sinal de terceira harmônica é gerado e desviado para baixo. Para polarização vertical, o sinal é gerado e desviado para um dos lados. A gente pode colocar uma partícula no topo da outra com uma precisão de 10 nanômetros. Aqui a gente deslocou somente para ver a estrutura de baixo, mas a gente pode colocar uma no topo da outra, como a gente vê aqui no caso dessas lentes, que tem dois focos, duas distâncias focais. Dependendo da polarização, você pode focalizar mais próximo ou focalizar mais distante. E a aplicação mais excitante que eu pensei na época é esse tipo de holografia não linear. Então, um holograma convencional, você tem um objeto que é iluminado por um laser, o objeto espalha luz para o holograma, e a informação da fase é gravada por um feixe de referência. E a leitura é feita por um feixe contrapropagante, um feixe conjugado, que reconstrói o objeto, como se o objeto estivesse lá. O problema desses hologramas é que a limitação desse holograma é que a imagem que você gera é a mesma
a cor, o comprimento de onda é o mesmo da cor, o comprimento de onda do laser que você usa. Mas com esse tipo de estrutura, você pode gerar um holograma de uma cor diferente. Nesse caso, a gente ilumina com feixe invisível e a gente pode gerar um objeto 3D que flutua no espaço. Os hologramas são hologramas gerados por um computador. Então, a gente começa com uma imagem target, a gente quebra essa imagem em vários pixels. Cada pixel é uma fonte pontual de luz, de acordo com o princípio de Huygens, e a gente calcula a interferência de cada ponto no holograma. Com isso, a gente tem informação da fase que a gente precisa gravar. Isso foi reconstruído no computador, mas a gente pode fabricar isso. A gente foi na nossa nanofab e fabricou esse tipo de holograma. Na época eu estava em Israel, então a gente gera as letras Aleph, para polarização vertical, e a letra Shin para polarização horizontal. Você pode gerar estruturas 3D, como por exemplo, this MET from Metamaterials, na qual cada polarização projeta uma letra num plano diferente. Se você iluminar com polarização circular, as 3 letras estão presentes no espaço. Você pode também gravar imagens dinâmicas. Nesse exemplo, a gente tem um exemplo de 3 camadas, na qual cada polarização gera das asas de um ventilador. E se você rotacionar a polarização, você pode construir um filme, 3 frames nesse caso. E claro, eu estava com esse brinquedo caro, eu decidi fazer uma homenagem ao meu artista preferido, Pablo Picasso. Na superfície, essa é a imagem da superfície, e 100 micrômetros acima da superfície, você pode gerar a pomba da paz ou a coruja, dependendo da polarização. Esse processo de fabricação multicamadas, muitas pessoas estavam interessadas na época. Então, um pesquisador da Universidade de Tel Aviv, Tal Allenbogen, viu essa técnica, o controle dessa técnica, então ele tinha uma ideia de fabricar dispositivos lineares, uma lens baseada em nanopartículas, ultra fina, e a lente corrige a aberração cromática. Então, por exemplo, nesse caso a gente tem uma lente multimaterial, onde você tem partículas de ouro, prata e alumínio. Cada camada controla apenas uma das cores primárias: vermelho, verde e azul. E a gente pode focalizar essas cores no mesmo ponto. Essa é a imagem de Dark Field, de campo escuro, das lentes que a gente fabricou. Essa é a imagem de Bright Field. Se você ilumina com luz supercontínua, e mede o espectro no foco, você pode observar as 3 cores. Então, uma lente convencional, por exemplo, uma lente de Fresnel, para azul, verde ou vermelho, o feixe é focalizado numa posição diferente. Então, você ilumina da esquerda para a direita e o feixe é focalizado em diferentes posições. Isso causa aberração cromática. Mas para esse tipo de lens, a gente pode controlar individualmente cada cor e focalizar no mesmo plano.
A gente também pode ter um controle mais complexo do feixe, como, por exemplo, aqui a gente gerou feixes de vórtice, que pode ser usado em microscopia de super resolução, no qual cada cor é controlada de uma diferente forma. Aqui a carga topológica é 1, isso quer dizer que o feixe dá apenas uma volta, o feixe é twisted, e dá apenas uma volta por cada comprimento, e aqui é um caso na qual a carga topológica é 4. Então esses feixes viajam no espaço com um twist. Então essa é a imagem dos feixes, está viajando com feixe, então a gente pode controlar as cores de uma maneira diferente. Então com isso, eu encerro o meu colóquio. A gente mostrou que o controle de nanoescala aumenta as ópticas não lineares, o controle da fase nos permite construir elementos ópticos que geram e controlam feixes de luz ao mesmo tempo. A gente mostrou um novo tipo de holografia, no qual o sinal é gerado numa frequência diferente, e a gente mostrou que fabricando estruturas com diferentes materiais, a gente pode fabricar componentes difrativos acromáticos. Então, uns agradecimentos ao pessoal do meu grupo. Esse trabalho foi desenvolvido na maior parte no Weizmann. A gente agora está trabalhando com materiais bidimensionais, grafeno e TMDs, Transition Metal Decalcogenides, e a gente está explorando agora o limite no qual a gente tem apenas um átomo, e também só permite um controle maior das propriedades ópticas. A estrutura de banda dos materiais permite um controle óptico, um controle maior das propriedades ópticas. Então, se você tiver se perguntando o que é que essa imagem gera, essa é a resposta. Então, vocês podem perguntar qualquer pergunta, sintam-se à vontade. Legal, obrigado, Euclides, obrigado pelo colóquio. A gente tem aí já uma fila. Zela Cat, por favor. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Euclides, pelo excelente colóquio, tá? Muito legal o trabalho, né? É realmente fascinante ver o grau de controle que vocês têm das propriedades ópticas dos materiais, né? E a minha pergunta mais é a seguinte: na verdade, eu recomendaria que você retomasse a forma de apresentação, porque provavelmente as perguntas vão requerer olhar algum slide. Então, eu queria voltar naquela parte em que você fala sobre o desvio do feixe na resposta não linear devido à variação do aspect ratio, né, das estruturas lá, exatamente aí, né? Isso eu achei bastante legal isso, e me parece assim, não sei se é pertinente o que eu vou dizer, mas me parece que isso é uma versão transversal do periodic polling, né, em que você longitudinalmente você faz uma modulação periódica do índice de refração do material para forçar o casamento de fase, né, em qualquer comprimento de onda, ou poder sintonizar. Parece que vocês estão fazendo aí uma versão lateral desse periodic polling. Eu nunca pensei nesse aspecto.
da versão lateral do periodic pooling, de fato, a resposta, em termos de... Você faz o periodic pooling no sentido de que o periodic pooling, a fase dos feixes mudam na propagação. Então, periodic pooling é para compensar a mudança da fase na propagação. E assim aumentar a eficiência do sinal não linear. Justamente, sim, mas a ideia é justamente que você pode, de certa maneira, introduzir no material uma variação da fase que se adicione à variação da fase que naturalmente ocorre no processo, quando o processo está descasado, não é? Então, correto. Então, e aí parece que a ideia é mais ou menos semelhante, né? Como se o material tivesse introduzindo um ΔK, só que lateralmente. Você tem... O pessoal que explica o periodic pooling, eles, em geral, falam assim, não, o momento é conservado, né, desde que você contabilize o momento, aí, a condição do vetor de onda, né, é conservada, desde que você contabilize também o vetor de onda associado à periodicidade do próprio material. Mas no caso usual, como é para aumentar a eficiência, como você mencionou, esse vetor de onda do material é longitudinal, e no teu caso, o interessante é que vocês fizeram isso transversalmente, não é? No caso da metasuperfície, o casamento de fase, por si só, as condições são mais relaxadas. Então, uma partícula, apenas uma nanocavidade, não teria a condição de casamento de fase. Não faria sentido falar em casamento de fase. Mas nesse caso do material, da situação transversal, de fato, vai haver um momento do material por si só, que é similar ao momento do ΔK por periodic pooling. É o mesmo tipo de momento. Nesse caso, a gente pode ter o controle do beam steering. No caso do periodic pooling, você tem o controle da intensidade apenas. Isso é válido? Isso é válido não apenas para... Isso deve ser válido não apenas para esse tipo de estrutura, mas, por exemplo, se você tiver apenas um átomo, átomos, uma array of atoms, se você trabalha com física atômica, e essa array de átomos, se você pode controlar individualmente a fase de cada átomo, você também, em princípio, obteria o mesmo resultado. Ok, obrigado, Euclides. Valeu, obrigado. Obrigado. E parabéns de novo aí pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Daniel Jonathan falou uma pergunta, ele botou aqui no chat. Vou supor que ele quer que eu leia. Se ele quiser aparecer, não tem problema. Oi, estou aqui, Rodrigo. Daniel. Enfim, eu botei porque já estava demorando a pergunta dele, então botei logo para tentar. Ok. Tem uma pergunta aqui de Daniel Jonathan. Você quer falar então, ou eu posso ler? Ele pode falar aí, por favor. Tá bom. A pergunta é, enfim, bom, antes de mais nada, parabéns aí pelo excelente seminário. Realmente é muito fascinante tudo que vocês conseguem fazer. É meio magia negra, né? Você está manipulando a luz como um aprendiz de feiticeiro, né? Você pode fazer, enfim. O que será que é o limite disso? A pergunta tem a ver com o exemplo que você mostrou de formação de 3 letras, né, com diferentes polarizações. E eu queria entender como é que isso funciona. Assim, imagino que, né, a não linearidade faz com que uma polarização que é uma superposição das outras duas, né, horizontal e vertical, gere uma resposta diferente da superposição das respostas de cada uma das horizontal e vertical. Mas qual é o limite disso, né? Ou seja, quantas polarizações não ortogonais você pode
discriminar dessa forma, e o que acontece quando é fóton a fóton? Quer dizer, cada um fóton diagonal nada mais é do que uma superposição de horizontal e vertical também. Então, como é que você interpreta isso no limite de fóton por fóton? Ok, isso é uma ótima pergunta. Então, qual é o limite de polarizações? Let's see. A resposta está aqui. Então, para esse caso, para o processo de geração de terceiro harmônico, o sinal vai com a amplitude do campo a sexta potência. Então, se você ilumina a 45 graus e usa cosseno de 45 graus a sexta potência, eu fiz esse cálculo há algum tempo, esse resultado será cerca de 8%. Então, tem um residual de 8% na polarização a 45 graus. Se você, para outros processos, por exemplo, se for o processo de geração de altos harmônicos, essa possibilidade seria maior. Então, no caso que a gente explorou mais, era o caso em que as estruturas focalizam em planos diferentes, porque o background das polarizações que não são ortogonais seria menor. E há um outro problema com essas partículas metálicas, é o fato de que há perdas ópticas, elas espalham muita luz. Então, à medida que você fabrica mais estruturas, no final, o sinal que você emite seria menor. Esse caso, o outro controle que você pode obter é o controle espectral, como no caso das lentes, que você pode, das lentes RGB, que você pode controlar cada cor de uma maneira diferente, é um espectro bem definido, e à medida que eles não se superponham, você pode colocar mais camadas. A outra parte da tua pergunta, como isso seria interpretado do ponto de vista quântico, fóton por fóton? A minha resposta é que eu nunca pensei nisso. Porque isso todos os resultados que eu mostrei podem ser interpretados por física clássica. A gente nunca chegou ao limite de fóton por fóton. Isso seria algo novo nesse experimento que eu nunca pensei antes. Então é algo para se pensar. Ok. Pedro, Venezuela, então, tá aí. Oi, Euclides. Muito obrigado pelo colóquio, muito interessante. Eu queria perguntar o seguinte, quando as nanoestruturas que você fabrica, basicamente você controla o tamanho e o arranjo das nanopartículas para obter o tipo de resultado que você deseja. Aí você falou sobre a possibilidade de usar Transition Method de Chalcogenides. No caso dos TMDs, a ideia seria a mesma também, fazer nanoflakes com diferentes arranjos espaciais para obter diferentes tipos de interação da luz? Isso pode ser obtido com TMDs. No nosso caso, a gente está estudando, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente está estudando novos estados da matéria, e acoplamento forte entre excitons em TMDs e plasmons, e como isso pode afetar a resposta não linear. No caso de controlar a forma dos TMDs,
Idealmente, deveria se controlar a ressonância, a linha excitônica de TMDs, que não é claro para mim como controlar com shape. Talvez se controlar fónons ao mesmo tempo. Mas isso pode ser controlado com grafeno, porque grafeno tem também resposta plasmônica, e grafeno pode controlar com a forma, como também pode controlar controlando o nível de Fermi, mudando o nível de Fermi. De grafeno, você pode controlar a resposta óptica. Então, uma das limitações de trabalhar com partículas metálicas, com ouro, é que uma vez que você fabrica a estrutura, você não pode mudar as propriedades ópticas. Mas isso pode ser corrigido se você usar grafeno. Porque grafeno te permite mudar o nível de Fermi drasticamente e assim mudar a resposta linear. Mas no caso de TMDs, a gente está mais interessado na interação entre plasmons e excitons, que eu não falei nessa apresentação, mas tem um estudante trabalhando nisso. Em breve, eu espero que a gente terá acesso menos limitado à estrutura de fabricação, porque a gente tem também aqui a estrutura de fabricação de arte, state of the art, de nanofabricação. Tem um centro geral para os pesquisadores da CUNY chamado ASRC, Advanced Science Center. Vocês estão convidados para visitar o local. Então, lá a gente tem toda a maquinaria, todo o equipamento que a gente precisa para fabricar essas estruturas. TMDs a gente pode fabricar por mechanical exfoliation, ou a gente já pode até comprar companhias fabricando esses TMDs de alta qualidade, usando chemical vapor deposition. Então, a gente está indo para essa área agora. Ok, muito obrigado. Euclides, você comentou sobre aplicações, você comentou a correção de aberração, por exemplo, né? Tem alguma outra coisa aí em mente de aplicação? Eu não sei se vale a pena dizer agora, porque talvez eu aplique a patente para isso, mas tem a aplicação de litografia com óptica não linear. No caso, holografia, multicore, super resolução, que eu falei, isso é muito importante para a integração de devices, de dispositivos, porque você pode, por exemplo, colocar essa lente STED, super resolução, colocar numa fibra. E aí, com a fibra, por exemplo, você poderia ir no corpo, colocar a fibra no corpo e fazer imagem de alta resolução. Colocar a fibra no pulmão e fazer imagem de alta resolução do pulmão. As aplicações são limitadas pela imaginação, no final das contas. Legal. O Zelacat pediu para fazer outra pergunta. Obrigado, Rodrigo. Essa é de resposta bem rápida. É o seguinte, como é que a gente faz para conseguir uma amostra sua aí, para a gente usar aqui no nosso laboratório aí? Fazer algum trabalho aí em cooperação, porque a gente também trabalha com vórtices aqui, né, vórtices ópticos, e em ótica não linear também, mas a gente não dispõe da estrutura de vocês para construir esses materiais estruturados. A gente pode pensar aí em muitas coisas aí. A resposta é essa aí? É só escrever para você? Ok. Yes. Obrigado, Pedro. Vou voltar aqui. Alô? Vai ser o maior prazer. Tá bom.
colaborar. Tá, okay, obrigado, Euclides. Valeu. Obrigado. A gente mantém contato. Tá ótimo. Vou mandar um e-mail agora para você. Eu já faz um tempo que eu vi seus trabalhos. Faz um tempo que eu vi seus trabalhos, quando eu estava no Brasil, né? E essa área... Você estava trabalhando com física atômica, em algum ponto? Não, física atômica é só lá no passado remoto, na época do pós-doc, mas um pouco de interação com Sandra Viana também, lá de Pernambuco, né, uma época, e muita discussão também com Tabosa. Inclusive, a gente está até voltando a conversar agora de novo, porque estão surgindo umas superposições de interesses aí. Mas não, física atômica foi algo que eu deixei para trás, porque a complexidade experimental não dava para ser implementada aqui na UF. Ok. Eu me lembro que era do grupo, que era colaborações com o grupo da Sandra, do Tabosa. Isso. A propósito, você era o coordenador da Escola Svieca, na verdade? Sim, em 2010 foi a 2010, escola. Né? Isso, foi aqui na UF, você veio fazer aqui na UF em 2010? Sim, eu estive nessa escola. Que bom, que legal. Esses dias eu estava vendo as fotos dela, que legal, que bom. Então você já conhece o nosso laboratório. Bom, agora ele está modernizado, ele está bem diferente do que você viu naquela época. Está mais bonito. Ótimo. A gente aqui tem todas essas ferramentas de nanofabricação. A gente também tem um laboratório de óptica não linear. O meu supervisor de pós-doutorado se aposentou em Israel, e aí eu comprei o equipamento dele, o laboratório todo. Então, tem um laser de tano-safira amplificado, tem um microscópio atômico de força atômica, combinado com um microscópio invertido. A gente tem FTIR, pode cobrir do visível até um mid-infrared. Uhum. Então, está convidada a visitar. Tá ótimo. Muito obrigado, Euclides. Assim que eu tiver a oportunidade, certamente eu terei prazer em visitar e quando a gente sair dessa situação que a gente está agora. Eu vou mandar um e-mail para a gente fazer já um contato e começar a conversar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Então, ótimo, acho que não temos mais perguntas. Eu agradeço mais uma vez, Euclides. Bom que deu bastante discussão aí, quem sabe até colaborações futuras. Que ótimo que o Colloq tem servido para isso. Obrigado, Euclides. Valeu. Obrigado. Até mais.